Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual da Casa André Luiz. É muito bom estar com todos vocês. Agradecemos ao irmão Paulo César pela bela apresentação musical. Sugerimos aos irmãos que coloquem as suas águas para serem fluidificadas ao longo da palestra. Faremos agora a nossa prece de início. Querido Deus, Mestre Jesus, Maria Santíssima, bondosos amigos espirituais, nós vos agradecemos por estar mais uma vez aqui para ouvir e meditar sobre o teu Evangelho Sagrado. Queridos amigos que nos assistem, amigos espirituais, cheios de alegria e de agradecimento, te rogamos sempre a tua misericórdia, a tua assistência, para que possamos estar juntos estudando o Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, nesta hora, por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, que a tua paz, que o teu amor nos acompanhe. Que assim seja, graças a Deus. Apresentamos agora o nosso irmão Roberto Versiani, da Casa do Caminho. Meu irmão, a palavra é sua. Boa noite, queridos companheiros do CEAL, Centro Espírita André Luiz. Com prazer que estamos aqui nessa noite para trabalhar mais esse belo tema, essa parábola do fariseu e do publicano. Todas as parábolas de Jesus, a maioria das parábolas de Jesus, elas sempre tratam, buscam, Jesus sempre citava o que era necessário chegar ao reino dos céus. E quando a gente fala de reino dos céus, né, e nós temos vários exemplos, como Mateus no capítulo 7, ele diz lá, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 3 também, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em Lucas ele fala, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então sempre Jesus estava se referindo nas suas parábolas ao reino dos céus ou reino de Deus. E quando a gente fala de reino, a gente lembra hierarquia. E hierarquia sempre tem um que orienta, sempre tem um que dá o norte, né, na hierarquia. E tem aqueles que são orientados, que seguem a orientação daquele que orientou. Porém, quando se fala em reino de Deus, e Jesus deixou claro para a gente, lá em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, ele nos traz a seguinte lição. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Observem a resposta de Jesus. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós, fala Jesus. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Com essa lição de Jesus, relatado por Lucas no capítulo 17, a gente percebe que como o reino de Deus está dentro de nós, a gente tem que ver que dentro do homem o reino dos céus deve estar vinculado, tem que estar vinculado, isso nos traz o Berto Holden na Sabedoria das Parábolas, num livro
que ele editou, e ele diz o seguinte, que se o reino de Deus está dentro do homem, né, está dentro de nós, conforme afirmou Jesus, dentro de nós, o que a gente precisa observar nessa hierarquia são os nossos valores. Né? São os nossos valores. E ele relata ainda e traz uma informação que eu achei interessante, o Huberto Roder. Ele diz o seguinte, que dentro de nós, nessa briga de valores, nessa hierarquia de valores, na busca do reino dos céus, na realidade é uma briga interna, uma reforma íntima do eu divino, né? Nós, né? Com o eu divino, contra o ego humano. Esse ego onde compete ao homem, né, nessa briga do eu divino contra o ego humano, onde compete o homem despertar, atualizar, desenvolver esse reino de valores. Né? Buscando, então, organizar a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, de forma a atender o eu divino e não o ego humano. Com isso, o homem consegue despertar no seu coração o reino dos céus ou o reino de Deus. E por que, então, Jesus propôs esta parábola, a parábola dos fariseus e do publicano? Né? Na realidade, Jesus relata isso, que ele propôs a parábola justamente porque tinha algumas pessoas, e em especial os fariseus, eles confiavam muito em si mesmos. E por confiarem muito em si mesmos, se achavam mais justos e acabavam desprezando o restante da população, o restante da sociedade daquela época. A seita farisaica, os fariseus, eram muito influentes. E como eram muito influentes, eles acabavam se achando mais justos, melhores do que os outros e desprezando o seu próximo. Mas entrando na parábola em si, vamos buscar o relato lá em Lucas capítulo 18, itens, são versículos de 9 a 14, onde Jesus diz o seguinte: subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto eu ganho. O publicano, por sua vez, estando a alguma distância ali do fariseu, não ousava nem sequer levantar os olhos para cima, para o céu, mas batia no peito, batia no seu próprio peito e orava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só como o publicano fazia: ó Deus, tende piedade de mim, pecador. E aí arremata Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente percebe nesta parábola que Jesus, no início, ele faz aqui uma introdução. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Certo? Essa é a introdução da palestra. Aí depois ele entra com a postura do fariseu. Qual foi a postura do fariseu? Posto em pé, orava dentro de si desta forma. Então ele se colocava em pé.
e orava para que todo mundo o observasse. E a oração dele era a seguinte: ó Deus, graças te dou que não sou, olha só, hein? Que não sou como os demais homens, que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros. Que também, que ele também não era como aquele fariseu que se encontrava ali perto dele fazendo a sua oração. Desculpa, aquele publicano que se encontrava ali perto dele fazendo a sua oração. Aí depois Jesus passa e fala da postura do publicano, né? O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem sequer levantar os olhos para o céu. A postura do fariseu era de estar em pé para que todo mundo o visse. A postura do publicano para fazer a prece era de quê? De estar ali abaixado, né? De joelhos, né? Genuflexos, e com a postura de nem olhar para cima, nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, e aí fazia a sua oração dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, pecador. Enquanto o fariseu agradecia a Deus por não ser igual aos demais homens que eram adúlteros, que eram ladrões, que eram injustos, e que ele não era igual àquele publicano que ali perto se encontrava, o fariseu, o publicano, por outro lado, ele dizia, ele nem se referia a outras pessoas. Ele só queria pedir a Deus que tivesse piedade dele, porque ele se reconhecia um pecador. E aí Jesus arremata a parábola dizendo o seguinte: digo-vos que o publicano, desceu justificado. E nós vamos trabalhar mais na frente o que Jesus quis dizer com justificado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, né? O publicano, desceu justificado, e não aquele, o fariseu. Aí ele diz por que um desceu justificado e o outro não desceu justificado, mas, em especial, destacou o seguinte ponto: o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, essa é o fecho da parábola trazida por Jesus. E nesse final da parábola, na ótica de Jesus, ele traz aí um ensinamento, né? E a gente percebe que é aquele ensinamento da briga interna nossa, dos valores, na busca do reino do céu, citada lá por Humberto Roder, que é do orgulho contra o egoísmo. Do orgulho contra a humildade. Onde a posição orgulhosa do fariseu diante no templo, né, para fazer a sua oração, e que contrapõe-se à posição, à postura do publicano, uma postura mais humilde, né? Ou seja, e que à medida em que nós buscamos a humildade, a exemplo do publicano, nós seremos nós ali seremos exaltados, porque estamos tendo uma postura humilde. E enquanto que, se nós durante a nossa vida destacarmos os valores do orgulho, por exemplo, né, nós estaremos nos exaltando, e aí seremos humilhados. Então, é essa lei de ação e reação que Jesus, de lei de causa e efeito, que Jesus já coloca no fechamento dessa parábola, trazendo para nós esse ensinamento final de ação e reação e de orgulho versus humildade. E a gente percebe que a época dos judeus, naquela época, né, era uma tradição muito grande eles fazerem a interpretação da Torá, do Velho Testamento, né,
do Pentateuco de Moisés. Então, eles gostavam muito de fazer as interpretações das Escrituras, em especial os doutores da lei, eles discutiam, eram discussões intermináveis, cada um no seu ponto de vista, buscando a sua interpretação sobre o que Moisés ou o que os profetas quiseram dizer na situação A ou na situação B, no ensinamento X, no ensinamento Y. E aí essas discussões intermináveis, né, nas interpretações da Torá, levaram a cada um querer um monopólio da verdade. E cada um querendo um monopólio da verdade se achava mais do que o outro. E com isso, um não arredava o pé, um outro não arredava o pé para lá, o outro para cá, e aí várias seitas foram sendo criadas ao longo da história, em especial com relação ao Velho Testamento. E a coisa se repete com relação ao Novo Testamento da mesma forma, né? Se a gente observar aí quantas religiões cristãs existem, e dentro das religiões cristãs, inclusive dentro do Espiritismo, meus irmãos, a variedade que já tem de pessoas que se mostram no entendimento no movimento Alta de Souza, no movimento rustanguista, né? Aí tem várias análises e que hoje são colocadas dentro do movimento espírita, mas isso aí, coisa que vai ser atropelada pelo tempo e pelo ensinamento de Jesus, como foi no Velho Testamento também. Mas buscando ver que dentro das seitas criadas à época do Velho Testamento, na época de Jesus, né, naquela época lá, da Palestina, a seita farisaica dos fariseus era a seita mais influente. E quem eram os fariseus? Os fariseus, na realidade, eles adoravam práticas exteriores, cultos, cerimônias. Eles eram avessos às novidades. Então, quem chegava com alguma inovação, eles logo descartavam, né? E eles eram muito orgulhosos, né? E, acima de tudo, com uma excessiva ânsia de dominação sobre a população. E usavam a religião não para buscar a fé, mas sim para atingir os seus fins, que era a dominação sobre a população, certo? A influência sobre o povo. E acreditavam, ou pelo menos se diziam acreditar, né, na providência divina. Isso aqui é Kardec falando, viu, gente? Na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos, e com isso nos arremata Kardec lá na parte histórica lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na introdução, na parte histórica, diz então que Jesus se aplicou a desmascarar essa hipocrisia dos fariseus. E os publicanos, quem eram? Na realidade, os publicanos eram os coletores de impostos, né? O que acontecia? Roma tinha um domínio sobre a Palestina. E aí eles não tinham assim essa... entre os palestinos, né, até o Velho Testamento, uma coisa que era contrária à lei na interpretação é que não se deveria pagar, na interpretação deles, inclusive trazida essa interpretação para Moisés, né, que eles não deveriam pagar impostos para estrangeiros. Então, entre os judeus, eles não deveriam pagar imposto para os estrangeiros. Aí que aconteceu? Roma, sabendo dessa lei, e para não criar um tumulto, ele, em vez de botar os romanos para ir lá fazer a coleta dos impostos, ele designava os coletores de impostos lá na Palestina, que era o povo, os judeus, entre os judeus, e aí eles cobravam os impostos para Roma.
Então, Roma ficava bem na figura, né? E aqueles que ganhavam bem, os coletores de impostos, na realidade, eles corriam muito risco, porque quem coletava imposto, hoje a gente não gosta de pagar imposto de renda, imposto sobre isso, aquilo outro, aí o impostômetro dizendo aí quanto que a gente paga, ninguém gosta. Imagina naquela época, quando você ganhava muito menos, as dificuldades eram maiores, ninguém gostava de pagar o imposto. Então, quem cobrava o imposto, e ainda sabendo que ia para Roma, eles então detestavam os coletores de imposto, que eram os publicanos, certo? Então, dentro da dominação romana, a cobrança do imposto, que eles achavam que era contrária à lei, né, era aqueles que mais abominavam. Então, eles abominavam os publicanos e abominavam os seus familiares, abominavam aqueles que eram chegados aos publicanos. Era o povo, era uma classe muito detestada entre aqueles que estavam ali na Palestina naquela época. Então, vendo o ponto focal da passagem, a gente observa aquele item lá, orgulho versus humildade, certo? Orgulho versus humildade. O que é a origem? Qual é a origem do orgulho? E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 5, lei de conservação. Na lei de conservação, aí a gente vai lá nas questões 702 e 703, que Kardec e os espíritos trabalham o instinto de conservação. Na lei de conservação, diz lá, os espíritos nos ensinam que nós temos o instinto de conservação. Os animais têm, nós temos, porque nós precisamos do instinto de conservação para viver, para sobreviver. E vivendo e mantendo o nosso corpo ativo, vivo, a gente então tem condições de usar o nosso corpo físico nessa encarnação para caminhar para a perfeição, sair da simplicidade, da ignorância e chegar à perfeição, como nos ensinam a questão 133 do Livro dos Espíritos, né? O problema todo está aí, é que nessa linha de instinto de conservação que todos nós temos, e é natural ter, né? Quando nós exaltamos a nossa personalidade, né, nos julgamos superiores em relação aos outros, nesse trabalho de buscar de conservar, de se conservar, de aplicar o instinto de conservação, de utilizar o instinto de conservação, e a gente, como espírito encarnado, né, um reino hominal, o princípio inteligente do universo, que é o espírito, a gente tem o livre-arbítrio. E na utilização do livre-arbítrio para o instinto de conservação, a gente exalta a nossa personalidade, se acha superior ao próximo, né? E aí enraiza, surge a figura do orgulho. Então, no exagero do instinto de conservação, na utilização do livre-arbítrio, surge a figura do orgulho, certo? Está lá, inclusive isso, no livro Céu e Inferno, Obras Póstumas, onde Kardec trabalha bem essa questão lá no capítulo chamado Orgulho e Egoísmo. E aí ele, inclusive, fala lá, né? Na realidade, será que Deus, então, criou o mal? Já que o homem usa o instinto, o seu livre-arbítrio, o instinto de conservação, que é uma lei, que é um instinto natural da lei de conservação, que é uma lei natural. Será que Deus, então, criou o mal? E aí Kardec fala que o homem é quem produz o mal, abusando dos dons que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, na utilização da busca para a perfeição, né? Então, exagerando o instinto que Deus nos outorgou, nós então, para a busca da nossa conservação, nós exaltamos a nossa personalidade e aí surge a figura do orgulho. E o que é a humildade, né? A humildade nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, que na realidade, o remédio para o orgulho. Né? A humildade é o remédio para o orgulho. E é uma virtude desenvolvida por nós que nivela os homens, irmãos, né, na busca do auxílio mútuo. Então, a humildade nos nivela como irmãos, esse é o seu objetivo. Desenvolver a humildade é se nivelar com o nosso próximo e buscar auxiliá-lo da melhor maneira possível, induzindo-nos e ao nosso próximo a fazer o bem.
E a gente percebe essas duas situações, a questão do orgulho e da humildade, na parábola. O fariseu, quando fala, graças te dou, Senhor meu Deus, porque não sou como os homens, os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros. Olha aí o fariseu sendo juiz, julgando o próximo. E o publicano, pelo contrário, fala assim, Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Olha a humildade. Olha o contraponto, né, do orgulho e da humildade. O fariseu fala que não quer ser como aquele publicano. E já o publicano não levantava nem os olhos durante a sua oração. Não levantava nem os olhos. E ainda por cima o fariseu falava assim, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor. Enquanto que a lei, naquela época, a obrigação legal do jejum, era 1 vez ao ano que se fazia o jejum. Aí ele se gabava que ele jejuava 2 vezes por semana. E ainda dizia que pagava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, que ele possuía. Enquanto que a obrigação legal do dízimo era recolher somente sobre as colheitas e os rebanhos. Mas ele não. Ele queria destacar que ele recolhia o dízimo sobre tudo que ele ganhava. Mas também nós temos que ver aqui um destaque de Jesus para a prece, o valor da prece, né? Porque ele falou que o publicano e o fariseu subiram ao templo para orar. Então, Jesus destacou o valor da prece. Aqui olha com a sabedoria de Jesus, né? Já engancha ali um ensinamento no outro. E a prece, na realidade, para fazer a prece, o que ele traz, a gente tem que estar com o coração aberto, né, para perdoar, buscando desenvolver esses sentimentos de pureza e de amor ao próximo, porque só assim a humildade vai se fazer presente. Mas a gente gostaria de destacar também alguns exemplos de fariseus, né? De publicanos, né? Que Jesus valorizou os publicanos, valorizou, que no caso, nessa parábola do fariseu e do publicano, ele valorizou bem o publicano, valorizou bastante o publicano mais conhecido, que é Mateus, o evangelista, né? Que era coletor de impostos, valorizou, foi lá, buscou ele dentro da coletoria, trouxe para o seu grupo de trabalho e levou adiante. Mas eu gostaria de destacar um outro publicano, que é Zaqueu. Porque Zaqueu tem uma história muito interessante, porque ele, na realidade, ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Jericó era uma cidade que ficava perto de Jerusalém, né, no sul, lá na Judéia, no sul de Jerusalém, na província da Judéia, e em Jericó era uma das 3 maiores coletorias de impostos da Palestina. E então, Zaqueu era um homem rico. Ele era um homem rico, porque ele coordenava um grupo de coletores de impostos lá, né? Mas ele era não somente rico materialmente, mas já se encontrava maduro espiritualmente. Vejam só, quando ele soube que Jesus ia a Jericó, aí Zaqueu falou assim, poxa, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que pelo menos olhar para Jesus. Olha só, um homem rico, coletor de impostos, que não precisa nem estar ligando para nada de saber de Jesus, mas ele não. Ele já tinha uma visão e ele sentia necessidade de encontrar, de pelo menos ver Jesus. E sabendo que Jesus estava em Jericó, no seu caminho, ele tentou chegar perto de Jesus, mas ele tinha um problema gravíssimo. Zaqueu tinha um problema muito grave. Ele era baixinho. Como ele era baixinho, a população toda, né, o grupo de pessoas ali arrodeando Jesus, e Zaqueu lá, nem na ponta dos pés, Jesus não conseguia olhar nele no meio da multidão. Aí ele era inteligente, o que ele fez? Olhou a rota de Jesus, Jesus vai passar por ali, correu lá na frente e subiu numa árvore. Aí lá na árvore ele estava em cima de Jesus, passando embaixo, o que aconteceu? Jesus olha para cima da árvore e fala assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Observem bem a fala de Jesus. 3 coisas que nós temos que destacar aí. Primeira coisa, a iniciativa do diálogo, da conversa, partiu de Jesus, não foi de Zaqueu. Zaqueu, desça daí que hoje eu vou ficar na sua casa. Segundo, ele chamou Zaqueu pelo nome, ele nem sabia, eles não tinham conversado, não se conheciam. E ele falou, Zaqueu, desça daí que hoje eu vou ficar na sua casa. E terceiro ponto, ele não perguntou para Zaqueu se Zaqueu o convidava ou aceitava.
a casa dele. Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Ele já afirmou, ele não perguntou para Zaqueu se ele podia ficar na casa de Zaqueu. Então essas três coisas se percebe que demonstra claramente que havia uma relação entre Jesus e Zaqueu, esses dois espíritos. De alguma forma, num planejamento espiritual, antes de reencarnar, talvez Zaqueu não se lembrasse, por não ser um espírito muito evoluído, não se lembrasse tanto, porém ele tinha essa intuição, por isso que nós falamos que ele era maduro espiritualmente. Ele percebeu a intuição da espiritualidade, falou, olha, você tem que estar lá onde Jesus vai passar, o encontro de vocês tem que acontecer, e vocês já agendaram isso no plano espiritual, é o compromisso, vá para lá. Aí ele, eu tenho que ir. E aí ele demonstrou que na casa dele, quando Jesus já estava na casa de Zaqueu, ele falou, Senhor, olha, a partir de hoje eu vou doar 50% da minha riqueza material, dos meus bens. Olha, 50%. De cara, na presença de Jesus, ele já doou 50% dos seus bens materiais. Vamos ver aí, nós todos que estamos aqui assistindo a palestra, quem é que tem coragem de chegar hoje e falar assim, Senhor, vou doar 50% dos bens que eu tenho. E aí? Né? Então é um desafio para a gente. Mas Zaqueu fez isso. E Zaqueu ainda disse mais. Senhor, quem for que chegar aqui hoje ou qualquer dia na minha casa e me provar que eu fui desonesto com ele na coletoria do imposto, né, em coletar o imposto, eu vou ressarci-lo 4 vezes mais. Ou seja, dá um exemplo. Se a pessoa falar que eu prejudiquei ele em R$100, eu vou pagar 400. Só que a lei, naquela época, dizia o seguinte, que o ressarcimento que era obrigado a se fazer era de 1/5, ou seja, se ele foi prejudicado em 100, ele receberia R$120. Zaqueu falou, não, eu vou pagar 400. Então, isso demonstra o desapego material de Zaqueu, a maturidade espiritual e por que Jesus o valorizou, não foi à toa. Então, ele tinha um porquê, certo? Então, para a gente ir encaminhando aqui, a gente percebe que o porquê que Jesus, então, disse que aquele publicano voltou justificado. Eu prometi isso lá no início, eu falei, vou falar agora, né? Então, na realidade, eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele não. Ou seja, o publicano desceu justificado e aquele, o fariseu, não desceu. Né? E aí por quê? Porque Deus ouviu a prece do fariseu e não ouviu o do publicano, porque o coração dele estava cheio de pecado. A prece dos dois já deixou claro. A prece de um era tentando diminuir o próximo, e a prece do outro era de se ver como um pecador, de estar de postura humilde perante no momento da oração perante Deus. Então, com isso, percebe, e Jesus diz, então, que aquele que teve a postura humilde desceu justificado. Por quê? Porque a sua prece foi ouvida e foi atendida pelo Pai. Por isso que ele desceu justificado. Porque os dois subiram para o templo com o mesmo objetivo, fazer a prece. Mas os dois desceram depois da prece. E Jesus disse, só quem desceu justificado, só quem fez jus à sua oração foi o publicano. E por isso que ele falou lá, trabalhando a lei de causa e efeito, né? Aquele que se exalta será humilhado. Era questão do fariseu. E aquele que se humilha será exaltado, que foi a questão do publicano. E isso nos traz os ensinamentos dos espíritos, que isso acontece nessa lei de causa e efeito, ela pode acontecer nesta encarnação ainda, e se não acontecer agora, vai acontecer no plano espiritual. De um jeito ou de outra, a lei de causa e efeito vai ocorrer. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Mas para encerrar, então, nosso trabalho aqui, nós trouxemos aqui algumas regras
práticas ou ensinamentos da parábola. Primeiro deles, a humildade permite que cada um faça de si mesmo uma justa apreciação, reconhecendo as suas culpas e as suas imperfeições. Então, à medida em que a gente tem um comportamento, uma postura humilde, como o publicano teve, Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Então, ele já reconheceu o seu defeito, a sua imperfeição. Então, quando a gente tem uma postura humilde, a gente vai buscar as nossas imperfeições, as nossas culpas, reconhecê-las, e aí buscar uma justa apreciação sobre elas. Segundo, não se deve julgar superior aos demais, muito menos condená-los. Foi o que, na realidade, o fariseu fez isso, condenou os homens e até o fariseu, o publicano que estava ali. O fariseu fez isso, né? Que não queria ser adulto, que não queria ser, né, injusto, ladrão. Na realidade, ele não queria ser igual aos outros homens. Só eles que eram perfeitos, os demais não. Então, julgar-se superior aos demais e condená-los. E por que ele fala isso, né? Porque com a mesma medida com que medides, também será medidos. Lei de causa e efeito, né? É a justiça divina acontecendo. Terceiro ponto, o orgulho é mais prejudicial à salvação do que os pecados do publicano. Por mais que o publicano tenha cometido pecado, ele, na sua prece, ele desceu justificado. Já o orgulho do fariseu não deixou que ele descesse justificado. Então, o orgulho é mais pesado do que as faltas materiais que nós cometemos no dia a dia. Mesmo coletando imposto ou prejudicando um ou outro, o orgulho é mais forte. Porque a raiz, a origem dos males está no orgulho e no egoísmo. Quarto ponto. Deus ouve todas as preces. Todas. Porém, ele não atende ou ele não responde a todas. Ele escutou a prece do fariseu, mas ele não respondeu. Por quê? Porque era uma declaração de orgulho. Já a do publicano, ele ouviu e respondeu. Por quê? Era uma manifestação de humildade, de arrependimento. Então Deus atendeu. E aí, gente, nunca se considere superior, melhor, mais inteligente, mais virtuoso do que o seu próximo. É outra regra. A gente tem que, né? Não enumere seus dons e valores perante o próximo, ou perante os demais. Por que nós temos que nos exaltar? Se nós nos exaltarmos, seremos humilhados. E por fim, né, não se considere justo, nem perfeito. Na realidade, nós devemos abrir o nosso coração, né? Abrir o nosso coração com humildade, como fez o publicano, porque com humildade e sinceridade, porque aí nós vamos botar para fora essas nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos vícios, e aí teremos maior probabilidade de ser ouvido por Deus e a espiritualidade superior, os mensageiros divinos, escutar as nossas preces em nome de Deus. Porque nesse momento de pandemia, meus irmãos, são momentos em que nós estamos aí isolados, cada um no seu cantinho, todo dia, o dia todo, à noite e tal. São momentos que nos oportuna, é o momento da pandemia, esse cenário de pandemia nos oportuna muito, muito, muito a reflexão, a oração, a prece, abrir o nosso coração, reconhecer as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos vícios, buscar refletir sobre eles, abrir o nosso coração com sinceridade, com humildade, porque aí estaremos nos esforçando para fazer com que o nosso eu divino seja maior do que o nosso ego humano, dominando então essa nossa mente, o nosso corpo, em favor de trabalhar tudo isso na busca do reino de Deus, do reino dos céus, que é a nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, irmão Roberto Vessiani,
pelo banquete espiritual de hoje. Esperamos que outras vezes possamos ouvi-lo falando dos ensinamentos maravilhosos do Cristo. A Casa André Luiz agradece a sua presença. Obrigada, meu irmão. Faremos agora a nossa prece de encerramento. Queridos amigos espirituais, querido mentor da nossa casa, André Luiz, nós vos agradecemos por mais este encontro, agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa casa espírita, pelo orador que hoje nos ofereceu este banquete espiritual, por todos os nossos irmãos que nos assistem neste momento, e como eternos pedintes, pedimos a vossa proteção para o nosso país, para todo o nosso planeta, que nós possamos, Senhor Deus, estar livre logo desta pandemia avassaladora que nos aflige neste momento. Que a vossa paz, que o vosso amor seja conosco hoje e sempre, e assim seja. Queridos irmãos, a Casa André Luiz possibilitará palestras presenciais para que possamos estar mais uma vez juntos. Continuarão acontecendo nossas palestras de forma virtual todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Sejam todos sempre bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos aos avisos finais. É com muita alegria em dizer que a Casa André Luiz possibilitará as palestras presenciais às segundas-feiras, com limite de capacidade de lotação do salão, respeitando todos os protocolos sanitários e de distanciamento social. Continuarão acontecendo nossas palestras virtuais todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Sejam todos sempre bem-vindos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.